Amém. Graças e paz, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 3. Amém. Vamos fazer uma oração? Amém. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui mais uma vez. Te agradecemos, Pai, Mais oportunidade. pela riqueza da tua graça que nos trouxe aqui. Te pedimos que o Senhor confirme a obra que o Senhor começou nesse lar, De Jesus. Pai, trazendo Em salvação, nome de Jesus. trazendo santificação, Seja. Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo liberdade, Pai, pelo poder do Teu santo Evangelho, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Conserva a Tua palavra nos corações daqueles que têm ouvido nesse local, Pai, em nome de Jesus, e repreende toda obra maligna que quer roubar a Tua palavra, Em nome Pai. de Jesus, meu Senhor. Senhor, firme a Tua palavra nos corações, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela luz do Teu santo Evangelho, chama aqueles que são Teus, no nome Chama, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, por essa família, Obrigado, no Senhor. nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. João capítulo 3. Todos os irmãos já conhecem, né? Mas o importante não é conhecer, né? É Deus realizar essa obra nos nossos corações, né? É Deus confirmar, né? É Deus escrever a sua palavra nos nossos corações e no nosso entendimento. Amém? Por isso a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos irmãos, eu não me canso de falar as mesmas, porque é segurança para vós. Né? Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Ele manda pregar no sentido de fixar, né? Bater até ficar firme, né? Até que a verdade tome conta da nossa alma. Né? Amém, Senhor. Eu me lembro que no tempo que jovem, eu saí um tempo do meio dos irmãos, mas a única certeza que eu tinha era que essa palavra era verdade. Né? Que não existia outra palavra, que não existia outro meio de salvação. Né? E no meu coração eu dizia, se um dia eu tiver oportunidade, né, é para lá que eu vou voltar. Por isso a importância de Deus fixar, né, a palavra em nós. Amém? E aqui no versículo 1, a Bíblia diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? A palavra nascer de novo, né? Já está dizendo, né? Nascer novamente. Né? Nascer uma segunda vez. Porque lá no jardim do Éden, Deus deu uma ordem a Adão, né? Ele disse: olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, né? Mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele você não vai comer, porque no dia que dele comerdes, certamente morrereis. A Bíblia diz que Eva ficou sozinha, né, distante do marido, e a serpente, né, veio até Eva e perguntou, né? Foi que Deus disse que não se pode comer de nada do jardim, né? E ela disse: não, das árvores do jardim nós podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem nele tocareis, para que não morrais. A serpente, vendo que a mulher não estava firme na palavra, né, porque ela acrescentou a palavra de Deus, né, ela logo afirma, né, certamente não morrereis. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto aí, vocês vão ser iguais a Ele. E a Bíblia diz que essa palavra do maligno despertou a mulher, né? E ela sentiu o desejo, né, de ser igual a Deus. Né? E começou a desejar aquele fruto que Deus disse que não comesse. Né? Aí ela pegou do fruto, comeu, deu a Adão, e ele comeu. E a Bíblia diz que quando ele comeu, foi consumado, né? Os olhos dele se abriram para o pecado. E ali se cumpriu a palavra que Deus tinha dito: certamente morrereis. Né? Eles morreram, ficaram separados de Deus. E ficaram vivos para o pecado. E a Bíblia diz que assim como o pecado entrou no mundo por meio de Adão, esse pecado passou a todos os homens. Né? Passou para todos nós. Todo ser humano nasce separado de Deus, né? Com essa semente maligna no coração. Por isso, Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? É preciso nascer novamente. Nascer do alto. Né? E nessa matéria não existe homem melhor, né? E nem pior. Né? Todos precisam nascer de novo. Né? Não importa se é novo, se é velho, né? Se é feio, se é bonito.
se é rico, se é pobre, né? É necessário nascer de novo. Jesus diz: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? Quem falou isso foi Jesus de Nazaré. Né? Ele é o dono do reino. Amém. Né? Se ele disse que não pode, não pode. Eu sei que tem muitos pregadores, né, dizendo que pode. Né? E estão enganando as pessoas, né? Levando pessoas ao inferno. Porque o próprio Senhor disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Não importa se é um marginal ou se é um cidadão. Né? Não importa se é um mendigo ou se é um advogado. Né? Jesus disse: necessário vos é nascer de novo, necessidade de todos. Né? Todo ser humano precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Amém? Amém. É como o pastor sempre diz: se não nascer, não entra. Né? Se não entrar, não fica. Né? Preciso nascer de Deus, né? E morrer para o mundo. Amém? Amém. Essa mensagem é a mensagem central de Deus, né? Que o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que ele tem ofuscado, né? Escondido, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Né? A gente cantou aqui um hino, temos que priorizar. Né? Prioridade de Deus para o ser humano é o novo nascimento. Amém? Amém. Ninguém deve desejar coisa alguma antes do novo nascimento. Está em jogo a eternidade. Né? A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Né? Enquanto o mundo diz que morreu, acabou, né? A Bíblia diz que não. Que depois da morte, né, prestaremos conta diante de Deus. Né? Ou viveremos a eternidade com Deus, né? Ou o homem ficará eternamente separado dele por causa da iniquidade. Amém? Então Jesus disse: necessário vos é nascer de novo, né? O que importa é nascer de novo. Amém? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. Então, Jesus disse que assim como Moisés, o Ivanildo até leu aqui no início do culto, né? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, né, que Jesus fosse levantado na cruz. Para que todo que crê nele pendurado na cruz, né, tenha a vida eterna. Amém? Amém. Para nascer de novo, é preciso crer em Jesus Cristo e este crucificado. O Jesus das bênçãos não salva. Né? O Jesus da prosperidade não salva. Né? O Jesus que faz ali a terapia do amor não salva. Né? O Jesus do copo d'água não salva. Tudo inventado. O Jesus que salva é o Jesus levantado na cruz. A Bíblia diz que todo que nele crê levantado na cruz, né, tem a vida eterna. Né? Jesus disse, eu sou a porta. Né? Ele levantado na cruz. A Bíblia diz que nós entramos nele, né, e saímos do outro lado e achamos pastagem. A verdadeira comida, né, o pão vivo que desceu do céu. Nós só encontramos em Jesus Cristo e este crucificado. Por que Jesus se comparou a uma serpente? Ele disse, como uma serpente foi levantada no deserto, assim importa que eu seja levantado. Né? Jesus se compara a uma serpente. Mas ele se compara a uma serpente porque ele nos atraiu no seu corpo. Quem eram as raças de víboras? Né? Que João Batista, né? Que o próprio Senhor Jesus Cristo, né, censurou. Né? Nós é que carregávamos a natureza da serpente. Né? E a Bíblia diz que Jesus, quando nos atraiu, ele ficou igual a uma serpente. Porque nós estávamos lá no corpo dele. Né? Ele ficou desfigurado por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que ele foi moído e transpassado por causa das nossas transgressões. Né? Nós matamos o Filho de Deus. Quando cremos no Evangelho, somos livres de condenação. Né? Aceitos como filhos de Deus. Né? Mas aquele que não crê será culpado da morte do Senhor. Né? E será condenado. Jesus disse, pregue o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas o que importa é que ele foi levantado. Né? É que ele nos atraiu para o seu corpo. Né? E ali ele matou a nossa velha natureza. Ele tirou aquela natureza de serpente
que estava nos nossos corações, né? A Bíblia diz que ele arrancou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. E dentro desse coração, colocou o seu espírito, né? E ele diz que por meio do seu espírito, agora nós guardamos os seus juízos, né? Observamos os seus mandamentos. Porque ele nos fez participantes da natureza divina. Amém? Mas se o homem rejeitar essa mensagem, onde é que ele vai encontrar a salvação? Em nenhum lugar. O pastor diz que Deus tem a sua porta, né? E Satanás tem inúmeras portas, né? Para que o homem não acerte o caminho da salvação. Para que o homem não acerte com a porta da salvação. Né? Por isso é necessário, como a Bíblia diz, nos agarrarmos com firmeza, né, às verdades ouvidas. Amém. Né? Para que em tempo algum nos desviemos delas. Né? A Bíblia diz, como escaparemos se rejeitarmos uma tão grande salvação? Né? A Bíblia diz aqui no 16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Né? Então Jesus, na cruz, ele não veio trazer condenação. Ele veio trazer salvação. Né? E agora Deus dá um tempo para que os homens se arrependam, né? Para que o ímpio deixe o seu mau caminho. Mas a Bíblia diz que esse tempo está se esgotando. E quando Jesus vier de novo, ele não virá como Salvador. Ele virá como juiz. Né? Para julgar todas as obras dos homens. Amém? Mas ele deixou tudo feito. Né? Deixou a sua igreja para pregar a sua mensagem, né? Para que haja arrependimento, para que haja salvação. Amém? Por isso é necessário, né, que os homens abracem o Evangelho de Deus, né, abandonem o seu mau caminho. E às vezes o nosso mau caminho é ser bom. Né? Às vezes o nosso mau caminho é essa danada da justiça própria. Eu não bebo, eu não fumo, eu nunca matei, né? Nunca roubei. Né? Mas a Bíblia diz que o que importa é nascer de novo. Amém? Agora, o negócio do vício, né? Ele já perdoa, mas nascimento aqui não pode. Tem que nascer. Tem que nascer de novo. E saber que todo homem que carrega essa natureza, ele está disposto a praticar todo tipo de mal. Né?
Basta Deus tirar a graça sim. Né? E os homens... Né? Por isso, Deus quer que os homens tenham temor. Né? Temor a Ele, né? Temor à sua palavra. Né? Para que essa graça, né, venha alcançar. (18) Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Né? Então, quem crê no Filho de Deus está livre de condenação. Amém. Amém? Amém. A igreja é santa. Né? A igreja é livre. Ela foi liberta do pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Porque se morrer agora, né, ou se alcançar o juízo final, sem o novo nascimento, será condenado. Então a importância de crer, né, que Jesus é o Filho de Deus, né, que Jesus é o Salvador do mundo, né, que Ele é o Senhor, Senhor dos senhores. Amém. Amém? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, por que vai haver condenação? Porque a luz veio, né, ao mundo. A Bíblia diz que o povo que estava em trevas e assentados na região da sombra da morte, viu uma grande luz. Viram a luz. Viram uma mensagem de esperança. Mas eles voluntariamente amaram mais as trevas do que a luz. Amém? Então haverá condenação, porque o homem rejeita a verdade de Deus. Né? A Bíblia diz que do céu se revela a ira de Deus sobre todos aqueles que detêm a verdade pela mentira. Né? Eu ouvi a verdade, mas eu vou ficar com a mentira. Aí a condenação. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Né? Então, todo que pratica o mal, né, não quer que a luz, né, se manifeste. A Bíblia diz que as coisas vergonhosas ficam ocultas. Né? Coisas que por vergonha se ocultam. Né? Então as pessoas que não querem a verdade, elas querem ficar nas trevas. E a Bíblia diz que elas aborrecem a luz. E não querem que as suas obras sejam reprovadas. Porque é uma chance, né, as nossas más obras sendo reprovadas, de Deus fazer uma obra, tirar o homem das trevas, né, e trazer para a luz. Amém. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Mas o homem, quando é salvo, né, ele se aproxima da luz. A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando, brilhando. Né? Cada vez mais o Senhor nos traz para a sua luz, dissipando todas as trevas. Amém? O homem não está perdendo nada, né? Crendo na palavra de Deus. Né? Mas Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Né? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Então o Senhor, Ele nos chama. Né? Ele quer que aqueles que Ele chama atendam o seu chamado. Amém. Amém? Como a Bíblia diz que Ele chamou ali os discípulos e eles deixando as redes, né? Deixando as suas famílias, deixando o seu trabalho, né? Eles seguiram a Cristo sem detença. Amém? Amém. Nós não estamos perdendo nada crendo na palavra de Deus. Né? Amém. Certa vez Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus disse, não há ninguém que tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, né? Aqui nessa vida, né? No tempo presente e no reino dos céus. Amém? Então, se deixamos família, ganhamos os irmãos. Né? Amém. Deixamos casas, bens, somos igreja, tudo é nosso. Amém? Essa graça nos enriquece. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E é o desejo de Deus, né? Confirmar as regenerações. Confirmar o progresso da igreja. Oh, glória. É Cristo Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Graça e paz. Graças